super recente. E ele é o metal mais abundante na crosta terrestre. A Carla falou pra vocês que eles vêm de uma rocha, que é um minério, que chama bauxita, né? Que é essa daqui, ó. Passar uma pedrinha. Então, nessa vocês sabem qual que é o elemento mais abundante na Terra, na crosta terrestre? É o oxigênio. Depois vem o silício, que está presente em todas as areias, todos os minérios têm um pouco de silício. E em terceiro lugar vem o alumínio. Então existe muito alumínio no planeta. Mas a descoberta dele é recente, se a gente for comparar com os outros metais, com os outros materiais, né? E ainda assim, hoje já tem alumínio em muitas aplicações. Vocês têm alumínio no mercado de transportes? Sim. Vocês acham que tem? Vocês sabem que tem carro inteirinho feito de alumínio? Não, vocês não viram propaganda? Tem uma picape americana, chama Ford F-150. Ela foi lançada em 2014, ela revolucionou a indústria automotiva, porque ela é feita inteirinha de alumínio. Já existem carros bem mais antigos que também são todos feitos de alumínio, mas não um carro como aquele, que era uma SUV, que é o carro de maior produção em escala no mundo. E aí agora ele é feito também em alumínio. Por que vocês acham que eles usam alumínio nos carros? Alguém tem ideia? Não. Alguém pegou uma moeda de alumínio e falou assim, nossa, que mais leve. As moedas que a gente usa são de aço, né? E a qualidade é melhor? Então, tudo depende. Qualidade é a adequação ao uso, né? O alumínio é super leve em comparação, por exemplo, ao cobre, ao aço. Ele é 3 vezes mais leve. E ele tem resistências bem diferentes. Olha, se a gente pega um papel alumínio, né? Aqui a gente tem uma folhinha, que é aquela que embrulha o sanduíche que vai para a escola. Essa folha é bem fininha, né? Ó. Agora, vocês sabiam que a gente tem alumínio que é muito, muito resistente? Vocês já viram os aviões passando por aí, né? Do que é feito o avião? Alumínio? De alumínio. Nossa! Por isso que ele voa, né? Que ele é leve. Ele é leve e resistente ao mesmo tempo. Então, a estrutura do avião, a carcaça do avião, tem até avião, não os jumbos, mas tem uns aviões menores que o trem de pouso é de alumínio. Agora vamos mudar de mercado. Embalagens. Quem gosta de iogurte? Quem tomou leite hoje de manhã? Não, leite não. Não gosta de leite? De suco. Suco, né? Então, as embalagens têm alumínio. Por que será que as embalagens têm alumínio? É dentro da caixa de leite, quando você abre, dá pra ver. Ele protege contra a oxidação, ele protege da contaminação de outros odores, né? Então, ele é super útil, assim. Remédio, vocês já viram as cartelinhas de comprimido? De alumínio, né? Porque é para proteger o medicamento. Quando a gente fala construção civil, olha esse prédio aqui, essas janelas. Essas janelas poderiam ser de aço, mas a maioria é de alumínio, porque é mais leve, porque alumínio não enferruja. Vocês já viram o ferro quando começa a corroer, né? Que enferruja. Então o alumínio, ele corrói, não é que ele não corrói, a gente tem mania de alumínio não corrói, é super resistente. Na verdade ele corrói, mas ele forma uma camada bem fininha, transparente, que protege ele para a corrosão. Não é que nem o ferro que vai consumindo o metal. Então ele é protetivo, a gente fala, né? Porque ele mesmo se protege contra o processo de oxidação. Então muitas embarcações são feitas de alumínio. Porque é mais leve, porque é resistente para não corroer no mar, né? O mar é um ambiente, a maresia é um ambiente bastante corrosivo. Se a gente for pensar em quase todas as aplicações no nosso dia a dia, a gente está cercado por alumínio. Vamos fazer uma comida, a panela pode ser de alumínio. A gente vai tomar um refrigerante, um suco na latinha ou na caixinha longa-vida que também tem alumínio. A gente olha aqui nesse espaço, olha, as luminárias podem ser de alumínio. A gente está vendo essas bancadas onde estão os livros. Outra pergunta, tem biblioteca? Vocês já visitaram outras bibliotecas? Vocês conhecem alguma biblioteca? Hoje em dia a gente está na era digital, né? Tá todo mundo acostumado a fazer pesquisa no computador. Vocês já consultaram no computador para fazer pesquisa? O famoso Google. E numa biblioteca? Alguém já foi numa biblioteca? Pra pesquisar? Para fazer pesquisa? Não? Só para E como que é a biblioteca da escola? Tem várias estantes com os livros? Sim. Tem, né? Não. Mais ou menos. Não. Não é muito, Mas tem livros para consulta. Não, tem não. Então aqui a gente fez uma biblioteca um pouco diferente, que os livros estão espalhados por todos os lugares, que é para a gente ter mais vontade de consultar, dele permear e a gente ter mais interesse para consultar os livros. Mas voltando aqui para o alumínio, ele vem desse minério que é a bauxita.
E aí tem todo um processo de lavar, moer essa bauxita, porque dentro dela é que tem o alumínio, mas ele não está na forma metálica ainda. Ele está combinado com oxigênio, ele tem uma afinidade super grande com o oxigênio, então ele está num formato que são duas moléculas, é a L2O3, 3 de oxigênio e 2 de alumínio juntas, formando um óxido de alumínio, que é esse pozinho branco, que agora está contaminado com a bauxita, porque várias crianças começam a mexer na caixa e aí vai sujando um pouquinho. Mas esse pó bem branquinho, que parece açúcar, tá vendo? Ele é muito fininho. Não pode comer, pelo amor de Deus, hein? É, não pode pôr na boca. E aí esse pozinho branco, para a gente transformar essa terra nesse pozinho branco, a gente tem que limpar todos os outros metais, todos os outros elementos que estão nessa terra, para ficar só o óxido de alumínio. E esse é um processo químico chamado Bayer. Depois que a gente consegue esse pozinho branco, isso vai para um forno. E aí a gente precisa de muita energia elétrica para fazer o alumínio metálico. Na verdade, os lingotes de alumínio, que são coisas nesse formato, mas são peças grandes. Quantos quilos? Alguém sabe? Eu não lembro quantos quilos, mas sei lá. Quase 10, 12 quilos, um lingote assim grande. Essa é uma miniatura, né? Do lingote de alumínio. Isso aqui é alumínio, tá desperdiçando. E aí, esse a gente pode, vai virar um lingote assim, pode virar uma placa, pode virar um tarugo. E aí esses materiais, então, tá vendo aqueles discos ali, aquelas bolachas? Então, o tarugo é uma coisa esférica, redonda, só que ele é comprido, ele tem assim 6 metros, normalmente tem 6 metros de comprimento, assim, quando eles vazam. Então você pega o alumínio líquido e você pode vazar em formas para fazer assim esses lingotes. Ou num outro tipo de forma, que faz aqueles tarugos, que são os blocos redondos, só que de 6 metros de comprimento. É comprido, grandão. Ou a gente pode fazer placas gigantes, que tem 13 metros de comprimento, que pesam toneladas. E aí a gente vai transformar esses produtos, que são os tarugos, os lingotes e as placas, eles vão ser transformados mecanicamente. A gente pode fazer, como é que será que chega nessa chapa bem fininha, né? A gente parte de uma placa bem grande. Alguém já viu fazer pastel? Quem gosta de pastel? Minha mãe. A gente adora pastel. Não aguento ver pastel na minha vida. Ah, você trabalha com isso? Eu trabalho. Então, Não aguento você não quer nem saber do pastel, mas lembra os folhos? Não são 2 cilindros assim girando em sentido oposto e aí você vai passando a massa, derrete a massa? Não, ela só vai ficando cada vez mais fina, não é? Acontece a mesma coisa pra gente fazer a chapa até chegar nessa finura do papel alumínio. Vai passando por uns equipamentos que a gente chama de laminador, que é parecido com a maquininha de fazer o pastel, de fazer a massa do macarrão. Vocês já viram fazer macarrão? Meu irmão adora cozinhar, eu não sei nem fritar ovo, mas ele cozinha super bem. E ele faz a massa, ele tem uma maquininha dessa, que é bem legal. E também tem aqui, vocês já brincaram de massinha, né? Todo mundo aqui já brincou de massinha. Sabe a massinha? Que a gente empurra e forma aqueles, que sai o macarrãozinho, que faz o cabelo dos bonecos, né? Não tem uns de triângulozinho? Aquilo é a extrusão que faz o perfil, ó. Faz esses produtos que são longos, mas sempre com uma seção transversal. E aí a gente pode inventar o desenho que a gente quiser. Nossa, que da hora. Não é demais? E olha, o alumínio não é o máximo, porque a gente pode pintar ele da cor que a gente quiser. É verdade. A gente pode dar vários tipos de acabamento. Vocês viram esse material aqui, olha? Parece madeira, né? Mas é uma chapa bem fininha de alumínio, na verdade são 2, e no meio tem um polímero, um material aqui dentro, e isso aqui chama ACM, é um composto metálico. E é muito usado para fazer revestimento de prédio. Vocês já viram posto de gasolina, hospital, tudo com essas chapas aqui de ACM. Então, o alumínio a gente pode fazer muitos produtos e a gente tem muitas ligas diferentes. O alumínio puro, ele é bem molinho. É esse assim que a gente consegue amassar, sabe? Ele é usado para fazer o cabo de transmissão de energia, porque ele conduz bastante energia elétrica. Esse aqui é um cabo real, que a gente vê naquele de alta tensão. Esses são os cabos de alta tensão. Nossa Senhora. São vários arames vergalhões de alumínio e aí eles formam...
Oi? Pode, claro. Mas viu? Ele fala japonês. Esse aqui, ó. O pesado. Então, Quem é que descobriu que tinha alumínio aí dentro desse processo? Então, foram dois, essa história é interessante, foi em 1853 ou 56, não me lembro, dois pesquisadores independentes, o Hall e o Heroux, um na França e um nos Estados Unidos. E eles estavam estudando como é que você, porque já sabiam como é que obtinha, por exemplo, o aço, né, do minério de ferro. E eles é que foram pesquisando e pesquisas independentes chegaram no mesmo processo. Por isso que o processo que obtém, transforma esse pozinho branco no alumínio metálico é chamado de processo Hall-Heroux, porque os dois pesquisadores é que descobriram. Exatamente. E aí a gente tem então muitas ligas diferentes, ligas bem resistentes, como as usadas na indústria aeronáutica, né? Para fazer roda de veículo. Vocês já viram roda de ônibus? Sim. É super resistente, sabia que é mais resistente que roda de aço? Então as pessoas pensam que o aço pode ser que é mais resistente, depende da liga, né? Tem liga de alumínio que é mais resistente até que liga de aço. E uma coisa muito legal do alumínio. O alumínio, primeiro que a gente chama de alumínio primário, que é esse que vem da bauxita, a gente precisa usar os recursos naturais, né? Então, tem uma mineração, a gente usa produtos químicos, muita energia elétrica para produzir o alumínio. Mas depois que ele vira um produto e depois que acaba o uso dele, ele é o quê? O que a gente faz com o alumínio? Joga fora no lixo? Não. É reciclado. Exatamente. Então, todo o alumínio, ele vira metal, vira um produto de novo. Vocês sabem quanto... Olha, quando a gente vai no supermercado... Tem as recolhas de latinha. Exatamente. Porque a gente consegue fazer... Pega essa latinha no supermercado. Vamos supor que vocês tomaram hoje, né? Aí vocês vão tomar, vão pôr lá na coleta seletiva do lixo reciclável, né? Alguém vai vir recolher isso aqui, vai vender para uma empresa que vai derreter esse alumínio, que vai fazer uma nova placa, que vai fazer uma nova chapa, que vai fazer uma nova lata, que vai envasar, que vai vender para o supermercado. Sabe quanto tempo demora isso? Todo esse ciclo? Nós somos recordes, o Brasil é campeão mundial há décadas em reciclagem de latinha de alumínio. E não só no volume que a gente recicla, mas nesse processo de coleta e de transformação para virar lata de novo. Em 28 dias, a mesma lata está de novo lá no mercado. nossa. Agora, uma janela demora um tempão, né? Para virar uma sucata e a gente poder reciclar e ela virar um perfil de novo. Mas isso é uma vantagem grande do alumínio. Outros materiais podem ser reciclados? O que vocês acham? A gente recicla papel? Sim. Sim, recicla. E plástico? Poxa, Também. virar alumínio. Mas esses outros materiais, eles não voltam para a mesma aplicação. A maioria dos plásticos são processos bem caros para reciclar. E aí você pega um brinquedo de plástico, quando você vai reciclar, você consegue fazer só um saco de lixo, por exemplo, né? Quando você pega um papel e vai reciclar, você também perde muito, você não consegue reaproveitar totalmente, ele não tem as mesmas propriedades, o alumínio não. A lata pode virar lata, a janela vira outra janela, a gente nunca perde as características. Então, isso é uma coisa super importante de preservação do nosso meio ambiente, né? Então, todos os produtos de alumínio, eles podem ser reciclados infinitamente, sem perder nenhuma característica. E a gente tem ainda muitas coisas para descobrir. A gente espera que vocês que estão ainda, né, começando a estudar, conheçam um pouco de alumínio e estudem sobre o alumínio, porque tem várias tecnologias para a gente descobrir, porque o alumínio ainda é muito jovem. Então, isso aqui é um outro formato, a gente pode vazar em lingote, a gente pode fazer umas gotinhas assim. É super legal o processo que faz isso. Vem o alumínio líquido e aí ele passa por uma calha compridinha assim, faz de conta que aqui é vazado, né? Então tá descendo o alumínio líquido. E aí tem como se fosse um ventilador que vai assoprando e vai espirrando. E ele espirra numa esteira, como se fosse aquelas esteiras de shopping, sabe? De supermercado, não tem aquelas esteiras? Só que é menor, né? Em outros casos. Mas aquilo vai girando, ela é circular assim. E aí o ventilador vai assoprando, vai espirrando gotículas e ela solidifica e fica isso aqui. E sabe para que usa isso aqui? Para fazer o aço.
o alumínio, ele concorre com aço, eles não se bicam muito, disputam os mercados, né? Então, o aço é usado para fazer os carros e o alumínio quer roubar o lugar do aço, fica essa competição entre os materiais. Mas tem espaço para todo mundo, porque cada um tem a sua função. Mas a gente brinca que o aço só consegue ser produzido através do alumínio. Hoje as tecnologias para a produção do aço usam alumínio, esse alumínio aqui para tirar o oxigênio. Joga alumínio lá no alto forno para ajudar a tirar o oxigênio na produção do aço. De qualquer forma, precisa do alumínio. De qualquer forma, hoje precisa do alumínio. Então é isso. E aqui a Associação Brasileira do Alumínio, você já tinha ouvido falar da Associação Brasileira? Vocês sabem o que é uma associação? Não? Então, a associação é um grupo, é uma entidade, é uma instituição, né? Que ela congrega representantes de determinado segmento. As entidades de classe congregam empresas daquele segmento. Então, a ABAL é a Associação Brasileira do Alumínio. Ela reúne empresas que trabalham com alumínio, né? Então, a gente tem desde empresas que são mineradoras, que mineram a bauxita e fazem a alumina e fazem o alumínio primário, até empresas que fazem, por exemplo, aquelas quentinhas, as marmitas, sabe? Então, a nossa cadeia do alumínio, a indústria do alumínio é muito grande. Tem as empresas que só fazem esses produtos transformados, que são as chapas, as folhas, os perfis, os lingotes. E tem empresa que faz roda, né, que faz lata. Então, essas empresas, elas estão reunidas, elas se reúnem e aí elas vão trabalhar em conjunto. São muitas vezes empresas concorrentes que disputam o mesmo mercado, mas elas trabalham para que o mercado se fortaleça, para que eles tenham práticas cada vez mais sustentáveis, mais responsáveis, né? Então, essas empresas trabalham para desenvolver novas tecnologias. Então, a gente estuda muito sobre o metal e essas empresas se reúnem numa entidade para trabalhar nesse caminho de fortalecer esse segmento. Atenção, hein? Aqui na câmera, hein? 1, 2, 3, já!